E após a confirmação, gente, tá, de mais de 500 mortes, porque o exército teve que intervir. Afinal de contas, eles invadiram e quebraram tudo, gente, tá? É a fúria do povo. E Donald Trump, após, saber que já aconteceram mais de 500 mortes, Donald Trump decidiu entrar na briga, gente, tá? Eu vou trazer esta notícia bombástica que chocou o mundo inteiro, gente, tá? O povo completamente, na verdade o povo não, uma multidão completamente furiosa, revoltada com o atual governo, decidiu invadir tudo, quebrar tudo, o exército teve que intervir. Tivemos a confirmação de que já aconteceu mais de 500 mortes. Donald Trump, assim que ficou sabendo desta notícia, decidiu entrar na briga, gente, tá? Eu vou trazer essa notícia completa em todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou e abalou o mundo inteiro, gente, tá? Outra notícia mega importante. O jornal O Globo acaba de confirmar notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva. A gente acabou de sair aqui no jornal O Globo. O jornal O Globo acaba de confirmar notícia terrível sobre Lula da Silva e o clima, gente, tá de desespero e de velório dentro do Palácio do Planalto, gente, tá? Outra notícia bombástica, gente, tá? Jornal acaba de revelar um escândalo dentro do STF que atingiu em cheio 2 ministros. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, gente, tá? E tem a ver com o escândalo do caso Master, gente, tá? É outra bomba que acabou de explodir aqui agora, gente, tá? Neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Que chocou o mundo inteiro. O Papa, gente, tá? O Papa acabou de fazer uma declaração que deixou a esquerda completamente desesperada. Sim, gente, tá? De forma surpreendente, o Papa acabou de fazer uma declaração que deixou a esquerda completamente desesperada. E por que a esquerda ficou desesperada? Aí é que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Tudo isso e muito mais eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim para vocês. Situação extremamente tensa, gente. Uma multidão invadiu e quebrou tudo. O exército teve que intervir. Confirmação de mais de 500 mortos e Donald Trump acabou de confirmar que vai entrar na briga, gente. Tudo isso e muito mais. Não esqueçam, por favor, de... Eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá do outro lado do instinto, que até hoje não é inscrita aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Então eu convido você a fazer parte da nossa família, lembrando que é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. Muita gente deixa de inscrever porque acha que vai ter mensalidade, vai ficar chegando boleto, que o nome vai pro Serasa, pro SPC, que eu vou ficar aqui pedindo Pix. Não tem nada disso. É totalmente gratuito. E o que você vai fazer? Aqui embaixo aqui da sua plataforma, né? Não é aqui no vídeo, gente, tá? Aqui embaixo na plataforma onde você está me assistindo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva, você se inscrever. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar em cima, assim, na hora, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu separei, gente, só notícia impactante para trazer para vocês, só notícias de altíssima qualidade. É o que você vai encontrar aqui a partir de agora. Nesse nível aqui, ó, acontecido. O vídeo que explodiu traz a seguinte informação. O Papa, gente, tá? O Papa fez uma declaração bombástica que devastou a esquerda, gente, tá? O Papa fez uma declaração bombástica, uma declaração que surpreendeu a direita e devastou a esquerda, gente, tá? Eu não vou nem dar muito spoiler. Assistam, que quando vocês chegarem no finalzinho desse vídeo, vocês vão ficar de queixo caído com o que acabou de acontecer, que até agora nem eu tô acreditando. Vocês vão entender, vejam só. Então, acho que o fato mais importante, mesmo com Master, com Maduro, com Irã, foi uma fala dura do Papa Leão XIV.
é que ele, como americano que trabalhou no Peru, conhece muito bem os movimentos da Califórnia, o movimento woke e outros similares, de inversão das coisas. E ele fez uma denúncia perante um auditório de 420 diplomatas que estão cumprindo missão em Roma e no Vaticano. É um encontro anual, tradicional, em que ele disse que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa está sendo restrita no Ocidente por modismos. A liberdade de expressão genuína se encolhe no Ocidente a pretexto de a pretexto de inclusão, estão excluindo. É um truque, não? Uma falácia. É para incluir, mas exclui. Vocês já entenderam de que eu estou falando, né? Ele chega a mencionar a linguagem orwelliana de George Orwell, do 1984, em que ele cria o irmão mais velho, que aqui no Brasil muitos traduzem por grande irmão, porque é Big Brother, mas significa irmão mais velho, que manda em tudo, modifica a linguagem. A paz é a guerra é paz, e por aí vai. Inverte tudo. A linguagem woke faz isso. Não? Em nome de novos conceitos de direitos, é que está se promovendo isso. Eu anotei aqui um resuminho. A liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de religião e até o direito à vida estão sendo limitados. Direitos criados por interesse próprio do indivíduo. O indivíduo inventa que ele tem aquele direito. Ele não tem. Não. Desconectado da realidade, da natureza, da verdade. E abre para a opressão, porque quer impor isso aos outros. Eu lembro bom dia a todos e todas. E enfraquece a dignidade humana, como essa maternidade de aluguel. É uma linguagem enganadora que tem servido para silenciar e ampliar, aprofundar divisões. A pretexto de inclusão, exclui os que não se alinham a essa ideologia esquisita. Bom, fica aqui o registro. Por que eu estou destacando isso? Porque eu sou do tempo em que a igreja tinha o New Obstat, o Imprimatur, o Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos, e só se podia imprimir aquilo que o bispo dissesse nada contra, pode imprimir. E agora temos um Papa que defende a liberdade de expressão mais genuína, o que significa uma liberdade genuína. Isso serve muito bem aqui para o Brasil, que vive com medo na sua expressão. Bom, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, entrou com uma ação, uma representação, na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Tribunal de Contas. Eu não sei porque que se chama ministro, devia se chamar conselheiro, sei lá, como nos estados. Jonathan de Jesus, que era deputado por Roraima. É formado em medicina, não é formado em ciências contábeis, nem contabilidade, nem economia. Pela ação inconstitucional que pôs em risco a credibilidade do Banco Central e, sobretudo, do sistema financeiro. Eu estou me referindo, e ele está se referindo, ao fato de que o Jonathan de Jesus usou os mesmos argumentos que aqueles 40 influenciadores de rede social usaram, contratados, pagos,
por uma agência certamente contratada pelo Master, para fazer campanha contra o Banco Central e a favor do Master. Os mesmos argumentos. Será que vai ficar por isso mesmo? Essa ação deletéria, né? Só para a gente lembrar, o número de pessoas envolvidas é 1.600.000 pessoas que foram prejudicadas pelo Master. Fomos todos prejudicados pelo Master porque um pouquinho dos nossos investimentos nos bancos vai para esse fundo garantidor que vai perder 41 bilhões para compensar o que o Master fez. E essa tentativa de ser comprado por um banco estatal, o Banco de Brasília, né, que parece que está com prejuízo de 44 bilhões, segundo investigações da Polícia Federal, e uma tentativa de empurrar 12 bilhões de créditos fajutos, fictícios. Por falar em Polícia Federal, peraí, mas essa campanha de influenciadores não é coação à justiça? Porque é um inquérito, é uma ação que está, ainda não entendi por que está o ministro do Supremo em vez de estar na primeira instância, o ministro do Supremo que aplicou sigilo absoluto, eu não entendo por quê. Assim como eu não entendo por que o Banco Central considera sigilosas as conversas entre o presidente do banco, Galípolo, e o ministro do Supremo, Moraes, porque o Metrópolis pediu as conversas e o Banco Central disse que não pode fornecer, a despeito do que diz o artigo 37 da Constituição sobre publicidade, mas enfim, deve ter alguma coisa que a gente não possa saber, né? Por coincidência, o escritório da família Moraes é que fez aquele contrato com o Master, né? Pois é, 12 bilhões, enfim, são coisas que a gente... Agora saiu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deixou o ministério. Ele antes disso era o conselheiro para assuntos estratégicos do Master. Assim que saiu do Supremo, virou conselheiro do Master. Diz que saiu por cansaço e ressaca. Então, acho que ministro Lewandowski, né? Saiu porque estava cansado, tadinho. Trabalhou muito tempo, né? Como ministro do Lula. Ah, gente, para. É subestimar a inteligência do povo brasileiro, né? O caso aí do banco, esse escândalo do Banco Master explodindo nas principais mídias, nos principais jornais, que é o assunto mais comentado do momento, é o escândalo do caso Master. E do nada, o ministro Lewandowski pediu para sair, tá cansado. Ele que foi conselheiro contratado pelo próprio Banco Master. Tá cansado, tadinho. Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Vamos porque tem mais, gente, tá? Uma declaração bombástica da senadora Damares que vai deixar todos vocês de queixo caído. Senadora Damares teve acesso a documentos sobre o escândalo do caso Master. Eu acho que agora vocês vão entender o desespero. Por que estão tentando colocar tudo no sigilo? Quem que eles querem proteger? Assistam, gente. Deu uma decisão para os documentos que chegaram em sigilo saíssem da CPMI e fossem trancados na presidência do Senado. Vocês têm ideia do meu susto quando eu abro o meu computador com a minha assessoria para ler os documentos sigilosos que tinham chegado 9 e 11 e que a gente não conseguiu ler tudo. Mas deixa eu só dizer uma coisa. O que você leu valeu muito a pena. Só que o que eu li não posso usar agora. Por quê? Está sob duplo sigilo. Eles agora estão trancados na presidência do Senado sob ordem do ministro Toffoli. Mas vocês sabem que foi num desses celulares que se encontrou aquele contrato absurdo de 129 milhões de reais da esposa de um dos ministros da Suprema Corte. Então,
está trancado na sala da presidência, voltando o ano legislativo, a CPMI está recorrendo, nós queremos esses documentos de volta para o nosso sistema. Então, olha só, o que a gente fez foi tão grande que o Brasil alimente a esperança. Nós não só convocamos ele, aprovamos a convocação, como a quebra do sigilo. Nós sabemos com quem ele está falando no Brasil agora. Gente, senadora Damares acabou de fazer uma revelação que tremeu Brasília, fez Brasília tremer, gente, tá? Vai começar de volta, vai voltar aos trabalhos a CPMI da roubalheira da fraude do INSS, onde esse Daniel Vorcaro também tá atolado até o pescoço, porque foi através da CPMI do INSS que se conseguiu a quebra do sigilo, né, do telefone do Daniel Vorcaro, e foi através dessa quebra de sigilo que se descobriu o contrato da esposa do Moraes, o escritório da esposa do Moraes. E além dessa informação, a senadora Damares disse que sim, o Brasil pode ter esperança de que a bomba mesmo vai explodir nos próximos dias. Não adianta colocar, né? Deixa lá no sistema, 3 dias depois apaga tudo do sistema. Não adianta, gente. Eles conseguiram ler muita coisa. Tem muita coisa lá que ainda vai ser revelado, que vai ser descoberto. E assim, gente, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, vocês têm noção do desespero que muita gente do alto escalão do governo e do judiciário devem estar nesse momento com o teor do que vai ser revelado através do celular do Daniel Vorcaro? Vocês têm noção, gente, que essa notícia... Eu só consigo me lembrar daquela frase daquele jornalista Otávio Guedes lá da Globo News. O que vai ser extraído do celular do Daniel Vorcaro, gente, vai derrubar a República. Gente, tá o que está sendo prometido. Falando em STF, gente, tá? O desespero definitivamente está tomando conta, tá, gente? Matéria da Gazeta do Povo, que diz o seguinte: escândalo do Banco Master afunda a imagem do STF e pode impactar as eleições. Aí, gente, tá? Não só ministros entram em desespero, mas como o Lula também, porque esse escândalo está respingando no Lula, esse escândalo está respingando na esquerda, principalmente em ministros do STF. Vocês vão entender a bomba. O escândalo envolvendo o Banco Master, que se tornou uma das principais crises financeiras e políticas do país na reta final de 2025, deve se manter em alta ao longo dos próximos meses, com o potencial de influenciar as eleições deste ano, especialmente se a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito para investigar o caso for instalada. Se a CPMI do Banco Master for instaurada, gente, vai faltar cadeia. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Segundo fontes ouvidas pela Gazeta do Povo, as inúmeras conexões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com políticos e representantes do judiciário podem prejudicar ou até mesmo comprometer candidaturas. Em paralelo, o desgaste do STF nas últimas semanas devido à conduta de ministros da corte, né, no caso, pode prejudicar campanhas de aliados próximos a ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ou seja, eu tenho a impressão, gente, tá, de que aliados podem abandonar, aliados políticos que vão se candidatar a algum cargo agora em 2026, todos eles vão ficar desesperados para se afastarem de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Quem diria que um dia eu iria falar isso aqui para vocês, gente, tá? Gente da política, do alto escalão, devem se afastar, abandonar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli por medo de serem prejudicados com esse escândalo do caso do Banco Master. É simplesmente inacreditável. O mundo dá volta, o mundo não gira, ele capota, né? Então tá aí o tamanho da crise em Brasília. Em poucas semanas, o escândalo do Banco Master gerou forte desgaste à credibilidade do STF e do Tribunal de Contas da União, né? Enquanto fortaleceu o Banco Central e gerou apreensão em Brasília. Gerou pânico e desespero em Brasília. Esta é a verdade. Sobretudo entre políticos ligados ao Centrão e ao governo Lula.
Uma investigação da Polícia Federal apontou que representantes do Banco Master teria participado de um esquema de fraude estimado em mais de 12 bilhões, envolvendo a venda de títulos e carteiras de crédito consignados sem lastro para o Banco de Brasília. Na prática, o Master passaria ativos inexistentes ou com lastro insuficiente para um banco público, fazendo com que o prejuízo fosse absorvido principalmente pela população do Distrito Federal. A transação, que ocorreu graças ao intenso lobby político, foi aprovada internamente pelo BRB e até aí vocês já sabem de tudo que aconteceu. Ou seja, políticos ligados, aliados de Alexandre de Moraes Dias Toffoli, ao que tudo indica, vão ter que abandonar os 2 ministros, se afastar do STF, porque a credibilidade do STF foi jogada na lata do lixo, graças a todo esse envolvimento, né, envolvendo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, esposa do Moraes, Lewandowski, né, gente, tá? Deu ali seus conselhos pro Banco Master, ou seja, assim, gente, a casa caiu. A casa definitivamente caiu. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma notícia que está sendo considerada como uma tragédia para o Lula da Silva. E o clima, gente, tá? É de desespero. Na verdade, clima é de velório no Palácio do Planalto. Quem trouxe essa bomba foi o Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. Ao que tudo indica, gente, a Globo realmente está decidida a destruir a imagem do Lula. Vejam só a matéria que foi publicada que devastou o Lula. Como assessores de Lula viram a baixa adesão do povo na rua no 8 do 1. Ou seja, o Lula quis lacrar, né, no seu evento flopado agora recentemente do 8 de janeiro. Ele achou que essa praça aqui ia lotar de bajuladores, de petistas, de esquerdistas, mas o vexame foi muito maior do que o Lula imaginava. Não deu ninguém. O vexame, o evento do Lula flopou. Não teve presença do presidente da Câmara, não teve presença do presidente do Senado. Foi uma humilhação e uma vergonha sem precedentes. E é claro que os bajuladores do Lula ficaram desesperados, entraram em pânico. Aqui, ó. A cerimônia que marcou os 3 anos dos ataques do 8 de janeiro estava em andamento quando assessores da presidência foram observar das janelas do Palácio do Planalto o público que estava diante da Praça dos Três Poderes. Só que não tinha público. Tinha uma merreca de gente ali na frente. Então eles lamentaram a baixa adesão do povo na rua, né, que mal ocupava 3 pistas da via. Após assinar o veto, né, do PL da dosimetria, Lula desceu a rampa do palácio com seus ministros para cumprimentar as pouquíssimas pessoas presentes no local. O evento, aliás, ocorreu pouco mais de 2 meses após a posse de Guilherme Boulos como chefe da Secretaria da Presidência no lugar de Macedo, que era criticado justamente pela falta de articulação com movimentos sociais. Ou seja, ao que tudo indica, o Guilherme Boulos foi ainda mais fracassado, mais incompetente do que o seu antecessor, para desespero do Lula e do desgoverno Lula. Que vergonha, gente. A própria Globo, o próprio jornal O Globo, colunista do quilate do Lauro Jardim, anunciando que o governo Lula, gente, o Lula tá acabado. Isso aqui só diz o Lula tá acabado. Agora, gente, tá? A gente vem acompanhando toda essa crise que está acontecendo aí no Irã, que inclusive, gente, tá? Informações que foram reveladas são informações devastadoras. Tão devastadoras que o Donald Trump decidiu entrar na briga. Donald Trump acabou de anunciar que vai entrar na briga para ajudar o povo do Irã. Para vocês entenderem o quanto escalou essa crise lá no Irã, é o seguinte: protestos no Irã. Número de mortos passa dos 500 e ONGs denunciam massacre. O que é que está acontecendo? A população, o povo, né? Uma multidão, eles invadiram as ruas, estão quebrando tudo, estão indo para cima porque querem derrubar o regime. Eles querem derrubar o governo. Eles não estão satisfeitos, querem derrubar, inclusive eles estão
sem rede social. Então, gente, tá uma tragédia no Irã. E o Donald Trump, ele descobriu, ele acabou de ser alertado que está acontecendo mortes em massa no Irã. E ele acabou de anunciar que vai entrar na briga. Mas primeiro vamos entender as últimas informações e atualizações de tudo que está acontecendo ali no Irã. Ó, o número de mortos nos protestos generalizados no Irã passou de 500 neste domingo, segundo um grupo de ativistas que monitora a situação no país, enquanto ONGs denunciam um massacre contra os manifestantes. A polícia do regime disse que escalou sua resposta aos protestos. Nessa resposta, muitos mortes. E Donald Trump está furioso. O grupo de direitos humanos, com sede nos Estados Unidos, afirmou às agências de notícias Reuters que o número de mortos subiu para mais de 500. Entre eles, 490 manifestantes e 48 policiais. Além disso, mais de 10 mil pessoas teriam sido presas, segundo a organização. Mais de 10 mil pessoas foram presas durante aí essas manifestações pelo exército, do Irã. Exército do regime que foi acionado, está prendendo muita gente. Aí, gente, nós tivemos essa última atualização do Donald Trump entrando nessa briga. Trump diz que monitora protestos no Irã e avalia opções fortes. Ou seja, Donald Trump já está sabendo de tudo que está acontecendo e ele está prometendo ali opções fortes. Ou seja, o presidente Donald Trump afirmou no domingo que o governo americano está monitorando os protestos no Irã e continua avaliando possíveis opções militares. Ou seja, a qualquer momento o presidente Trump pode enviar o seu exército para o Irã resolver toda a parada. Parece que, segundo Trump, parece que há algumas pessoas sendo mortas que não deveriam estar sendo mortas. Esses são violentos, se que se pode chamá-los de líderes. Não sei se os líderes deles são juntos, tá? Eles governam por meio da violência, mas estamos analisando isso muito seriamente, disse Trump a repórteres. Os militares estão analisando e estamos considerando algumas opções muito fortes. Tomaremos sim uma decisão sobre os ataques que estão acontecendo ali do regime do Irã contra os manifestantes. A CNN já havia informado que Trump está avaliando uma série de possíveis opções militares no Irã e foi informado nos últimos dias sobre diferentes planos de intervenção. Ou seja, os Estados Unidos têm planos para intervenção no Irã, invadir o Irã e botar ordem no galinheiro. Tá aí, gente, tá? E Trump também disse que seu governo pode conversar com Elon Musk sobre dar aos iranianos acesso a Starlink, o serviço de inteligência via satélite do bilionário da tecnologia. Isso porque, gente, o povo iraniano, o regime iraniano, tirou a internet do povo do Irã. Tirou, eles estão sem internet. Inclusive, tem informações de que o número de mortos pode ser muito maior. Porque como eles estão sem internet, estão impedidos de se comunicarem via internet, muitas informações podem não estar chegando nos locais certos. Então, avalia-se que o número de mortes pode ser muito maior do que 500, que foram os números divulgados aí recentemente. E para finalizar, chanceler do Irã culpa Trump por escalada na violência dos protestos. Ou seja, aqui no Brasil, a culpa de tudo de ruim que acontece é culpa do Bolsonaro, né? Agora aí nos outros países, tudo de ruim que acontece, a culpa é do Trump. Trump que está querendo resolver ajudar o povo iraniano. Agora a culpa é do Trump. Ou seja, nitidamente, chanceler do Irã está mandando um recado pro Trump aqui, não, fica na sua, não vem intervir, não vem invadir o nosso país, porque nós vamos contra-atacar. É briga de cachorro grande, tá? O regime do Irã endureceu o discurso contra os Estados Unidos diante da crescente tensão provocada pelas manifestações no país. Nesta segunda-feira 12, o ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que a situação intensa está sob controle total. Ou seja, mais de 500 mortos, mais de 10 mil presos, e o chanceler lá disse que está tudo sob controle. É subestimar a inteligência
do governo dos Estados Unidos, né? E atribuiu os episódios mais violentos à influência de Donald Trump. É aí, gente, tá? Segundo o chanceler, a ameaça de intervenção feita pelo presidente norte-americano incentivou ações terroristas contra populares e forças de segurança islâmica. O chanceler afirmou que Teherã permanece preparado tanto para a guerra quanto para uma eventual negociação com Washington. São preparados para a guerra, gente. Da mesma forma que o Maduro também estava preparado, né? Não tinha lá seu... que eu tô colocando aqui agora na tela para vocês, gente, tá? Ao que tudo indica, não. Definitivamente. Acabou o amor entre Globo e Lula. Ou o Lula deve ter esquecido do Pix. Porque a Globo acabou de destruir, sem dó e nem piedade, Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? A Globo acabou de desmentir o governo Lula para a esquerda e para o Brasil inteiro, gente, tá? Quer entender essa história nos mínimos detalhes? Assista esse vídeo aqui. O Lula, gente, tá? Se ele assistir esse vídeo aqui, passando na Globo, só eleitores do Lula gostam de assistir, o Lula vai ter um infarto. Isso aqui é ano eleitoral. Vejam a bomba que explodiu contra o Lula lá dentro da Globo. Vejam só. E a Globo foi obrigada a admitir que nós estávamos certos e que o vídeo do Nicolas nunca foi uma fake news. O governo Lula vai fiscalizar o Pix. Jornal Nacional. Dá só uma olhada nisso aqui, mas antes, já deixa a curtida nesse vídeo e um fora Lula bem grande nos comentários. Janeiro trouxe uma novidade para a fiscalização da movimentação bancária dos brasileiros. A Receita Federal já recebia informações dos bancos sobre transações acima de R$2.000 por mês, feitas por pessoas físicas, e R$6.000 por empresas. Despesas com cartão de crédito, TED e transferência bancária. Agora a lista aumentou. Tudo vai ser levado em conta, até pagamentos por aproximação e Pix. O limite do que será informado ao fisco também mudou. Se a movimentação for superior a R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para empresas, a instituição bancária ou instituição de pagamento vai informar os valores à Receita Federal. O envio dos dados vai ser semestral, segundo a Receita Federal, respeitando o sigilo bancário e fiscal. As instituições financeiras vão reportar o valor global que entrou na conta e o que saiu. Se os valores das transações forem incompatíveis com os ganhos declarados anualmente no imposto de renda, a Receita pode cruzar com outras informações do contribuinte. O objetivo, de acordo com o governo, é aumentar cada vez mais a fiscalização. O objetivo é aumentar a fiscalização. O objetivo não é... O objetivo é aumentar a arrecadação, gente. É ano eleitoral, o Lula precisa de muito dinheiro para torrar, basicamente como se não houvesse amanhã. O Lula vai precisar... gente, o Lula vai precisar de muito dinheiro, mas é muito dinheiro, é ano eleitoral. O Lula vai precisar distribuir benefícios, vai precisar aprovar muita coisa dentro do Congresso. O Lula vai precisar distribuir muito dinheiro para os parlamentares começar a aprovar suas cositas. Gente, o Lula tá desesperado atrás de dinheiro. Então, a própria Globo acabou de admitir que o Nicolas Ferreira estava correto, que o Haddad e o Lula e os companheiros do Lula estavam divulgando fake news. Será que é isso mesmo? Será que eles vão ser incluídos no inquérito das fake news? Calma, gente, que tem mais. Vocês vão entender por que o Lula tá louco pra arrecadar muito dinheiro. Vocês vão entender. Aumentar a arrecadação não, né? O governo Lula, ele dá com a mão e tira 2 vezes mais com a outra. Isentaram aí o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Só que agora... você que tem uma banquinha na feira, você que é um ambulante, você que movimenta o Pix, saiba que você será fiscalizado. E a cada semestre, agora de 2026, as instituições bancárias vão comunicar ao governo federal sobre a sua movimentação. E já sabe, né? A movimentação passou de 5.000, em 2027 você vai ter que encarar o leão. Não tem nada de graça nesse país. Pelo contrário, está cada dia mais caro. O amor custa caro. Mas agora, em 2026, nós teremos a oportunidade de acabar com essa daqui, que é a verdadeira fake news. Se você está comigo nesse desafio... Que é o maior câncer da face da terra, né, gente? Lula é o maior câncer do Brasil. Se Deus quiser, esse ano a gente vai alijar esse homem da política. Pessoal, é o seguinte, a esquerda vai ficar desesperada, vai ficar esperneando, se descabelando, dizendo, olha, estão divulgando fake news de que o Lula, né,
vai fiscalizar a movimentação do Pix e blá, 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 blá. Gente, não é oposição, não é os aliados do Lula, não é os parlamentares aliados do Lula que está revelando essa notícia. É a própria Globo, onde o Lula jorra milhões e milhões e milhões do nosso dinheiro para que a Globo fale bem do Lula, só que dessa vez eu tiro o seu pela culatra. Porque assim, gente, uma hora não tem como ficar mentindo mais, não tem como ficar camuflando, não tem como ficar empurrando para debaixo do tapete, né? Tem hora que não tem como, tá? Ficar enfiando a lama debaixo do tapete, aquela sujeira, aquela nojeira para debaixo do tapete. E a Globo, agora em ano eleitoral, a Globo, gente, eu tô com a impressão de que a Globo não quer mais Lula na presidência, por algum motivo, tá? A Globo desistiu do Lula, desistiu do Alexandre de Moraes, quer todo mundo fora, parece que a Globo quer alguém novo, porque não tem outra justificativa pra Globo ter feito essa matéria e revelado, basicamente confirmou, a Globo praticamente confirmou que o Nicolas Ferreira sempre esteve certo naquele vídeo do Pix que devastou o governo Lula, né? Então a própria Globo acabou de confirmar em gênero, número e grau que o Nicolas Ferreira sempre esteve correto, sempre esteve certo. E quem tentou mentir o tempo inteiro foi a esquerda. Só que eles tentaram mentir por um tempo, né? Porque agora, como o Lula tá desesperado atrás de dinheiro, precisa arrecadar, porque ano eleitoral ele vai estar com a máquina pública, ele vai querer injetar muito dinheiro em vários setores, ele vai precisar de muito voto. E é assim, gente. Quem tem a máquina pública, né, tem o poder. E o Lula vai precisar de muito dinheiro. E, gente, Pix. Você movimenta Pix acima de 5 mil reais? O seu trabalho aí? É o Lula ferrando e lascando com a vida do povo brasileiro porque precisa de muito dinheiro. É, a galerinha que fez o L deve estar muito satisfeita agora, né? E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção